sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a nossa congregação matutina será também a nossa primeira celebração da ceia de hoje. Logo mais às 18 horas teremos a segunda ceia na nossa segunda congregação deste domingo. Sejam bem-vindos todos que estão aqui presencialmente comigo. E os que estiverem à distância, pode preparar aí também na sua casa o seu pãozinho aí, o seu suco de uva, para você participar conosco dessa ceia, mesmo virtualmente, não tem problema. O Senhor está aqui e o Senhor está aí onde quer que você esteja. Ele é o único ser que existe, que é onipresente. Nada mais, ninguém mais é onipresente, só Deus. Portanto, estamos todos na sua presença, no mesmo lugar espiritual. A primeira palavra que nós vamos meditar nessa manhã e seremos nela alimentados, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 3. Estamos então já completando a nossa terceira congregação neste livro do Cântico dos Cânticos, que é uma poesia hebraica, portanto o seu valor poético é perdido ao traduzir para o português, mas nós temos aqui o seu valor espiritual para as nossas vidas. Todos que estão aqui comigo presencialmente poderão ler, vamos ler juntos este capítulo de número 3. Quem está distante também pode ler onde quer que você esteja, enchendo esse lugar aí com a palavra de Deus. Estejam todos bem firmados, centrados, concentrados em Cristo Jesus. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 3. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara dela que me concebeu, daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Que é isso que sobe pelo deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desponsório, no dia do júbilo do seu coração. Aleluia. Nessa manhã nós vamos meditar nesses dois primeiros versículos,
Repitam comigo, aliás, leiam junto comigo novamente, uma vez, o versículo 1 e o versículo 2. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Glória a Deus. A Bíblia tem 2 versículos, assim, dentre os 66 livros da Bíblia, tem 2 versículos que poderiam ser considerados de alta relevância em relação a todos os demais versículos da Bíblia. Esses 2 versículos estão em um único capítulo, lá no Novo Testamento, 1 João, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 16. Esses 2 versículos trazem um dos atributos essenciais de Deus, que também é uma qualidade, um atributo comunicável, que Ele quer e sempre quis comunicar a outros, comunicar a toda a sua criação, especialmente aos seres humanos. Esses 2 versículos trazem essa frase: Deus é amor. Repita aí: Deus é amor. Deus é amor, ou seja, amor não é algo que Deus tem. Ninguém pode dizer assim: ah, Deus tem muito amor. Não, é muito além disso. Amor não é algo que Deus meramente tem. Amor é algo que Deus é, faz parte da sua essência, faz parte do seu ser. Deus é amor. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou todas as coisas, um dos ingredientes na obra da sua criação foi exatamente o seu amor. Dentre outros elementos com os quais Deus criou o universo e tudo que nele existe, nós podemos dizer com toda a verdade, sem medo de dúvida: Deus criou tudo com amor. Todos vocês já devem ter experiência de ver quando alguém faz alguma coisa, seja lá o que for, mas não é com amor. E quando alguém faz alguma coisa, seja lá o que for, com amor. Existem radicais diferenças, às vezes até numa comida que alguém faz com amor, ou que alguém faz com amargura. Como pastor, eu já ouvi, já aconselhei filhos, por exemplo, filhos, o que existe muito, filhos de pais separados. E muitos deles diziam assim: minha mãe, antes da separação, quando ela estava lá em casa com a gente, ou quando o nosso pai estava em casa com a gente, a comida da minha mãe era gostosa. Mas depois da separação, a comida da minha mãe não prestou mais, ficou ruim. Porque ela agora estava fazendo não mais com amor, mas com amargura, com ressentimento. Essas coisas da alma ficam conectadas, grudadas em tudo o que nós fazemos na vida. Se você está bem de alma, isso transparece em tudo o que você faz.
se você está mal de alma, isso também transparece em tudo que você faz. Em tudo que você faz, em tudo que você fala. Deus, em tudo quanto Ele fez e em tudo quanto Ele faz com amor. O amor de Deus está impregnado em todas as suas obras. Desculpe. Em tudo quanto Ele realiza, o seu amor está presente. Portanto, quando Ele criou os seres humanos, criou o homem, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, a sua imagem e semelhança, esse foi o ser no qual Deus impregnou maior parte do seu amor. Porque Ele colocou nesse ser a sua própria imagem. Isso não é dito nem dos anjos, nem de nenhum dos elementos do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral e de toda a criação, de todo o universo. Se todo o universo foi criado com amor, o homem foi criado com abundância de amor, porque Deus colocou no homem a sua imagem, a imagem da sua essência, e dentro dessa essência está o amor, porque Deus é amor. Deus criou o homem para amar, para ser amado e para fazer tudo com amor e por amor. Que maravilha que é isso. Quando a gente lê os 2 capítulos primeiros da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2, é isso que nós vemos. Apesar de não existir nesses 2 capítulos a palavra amor, o amor está presente em tudo. Cada dia da criação que Deus criava, Ele próprio contemplava o que Ele havia criado e Ele dizia: que bom. Ele viu que tudo era bom. E no 6º dia, quando Ele acabou toda a obra do 6º dia da criação, então Deus olhou para tudo quanto havia criado e Ele disse que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Estava tudo perfeito. Deus é amor e com o seu amor Ele impregnou toda a sua criação e principalmente o homem criado à sua imagem e à sua semelhança, criado à imagem e semelhança do amor. Aí entrou o capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis foi a tragédia da humanidade, a queda do homem, o pecado. E é bom que entendamos bem claro o seguinte: pelo advento do pecado na vida do homem, o homem perdeu completamente a imagem de Deus na qual ele havia sido criado. E é bom que vocês saibam disso, porque isso é sã doutrina. Porque existem pregações por aí, pregadores, que dizem 2 outras coisas diferentes, né? Existem doutrinas por aí pregando que não, o homem não perdeu nada da imagem de Deus, o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa, por exemplo, é a pregação, por exemplo, da teologia católica. A teologia católica, teologia do catolicismo, prega que o homem não perdeu nada. O homem continua sendo 100% imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina é falsa.
e completamente falsa, porque o homem perdeu 100% da imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós olhamos para a humanidade e vemos as ações dos homens, vemos o comportamento dos homens, vemos a conduta dos homens, vemos os pensamentos dos homens, o que pensam, o que falam e como agem, e a gente vê, não tem nada de Deus aí. E mesmo quando pessoas tentam fazer coisas boas, não é porque são bons e têm imagem de Deus, e o próprio Jesus disse isso, olha, não é porque vocês dão boas coisas para os seus filhos que vocês são bons, não, são maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. E Jesus chegou a dizer para um homem que veio falar com ele, chamar ele de bom, e ele disse, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, Deus. Porque no homem não tem mais nenhum resquício de bondade, não tem mais nenhum resquício da imagem de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus e nessa perda ele perdeu também a essência do amor de Deus, essa característica do amor de Deus com o qual ele foi criado e com o qual ele fora impregnado desde o ato da sua criação original. O homem não tem amor, o homem não tem bondade, e a suposta bondade que ele manifesta, ou o suposto amor que ele manifesta, não passa de um afeto carnal e humano, e não divino, e não que proceda de Deus. É bondade falível e é amor falível. Sabe quanto vale isso? Absolutamente nada. Por isso que se chama queda. O pecado foi a queda do homem. O homem não tem amor. O homem não tem amor. O homem não tem mais a imagem de Deus. Existem outras doutrinas aí que dividem o meio protestante, dizendo que não, o homem perdeu sim a imagem e semelhança de Deus, mas não completamente. Ainda existem aí resquícios da imagem e semelhança de Deus no homem. Não existe resquício nenhum. Não há resquício nenhum da imagem de Deus no homem. Nenhum resquício da imagem de Deus vai parar no inferno ou no lago de fogo e de enxofre. Deus não permite que nenhuma centelha da sua imagem vá parar no inferno ou no lago de fogo e de enxofre, no estado de eterna condenação. Olha, tem almas lá no inferno, ou depois tem pessoas sendo lançadas lá no lago de fogo e de enxofre, mas elas têm resquícios da imagem de Deus nelas. Não tem, não. Não tem nenhum resquício, nenhuma centelha, nenhuma marca da imagem de Deus nas pessoas. Como eu dizia ontem, uma doutrina bíblica muito importante de se estudar, de se meditar nela, é a doutrina bíblica acerca do pecado, chamada hamartiologia, a teologia bíblica acerca do pecado e o que o pecado fez na natureza humana. A maioria das pessoas desconhece completamente as duas coisas: desconhece o que é o pecado e desconhece os efeitos malignos, danosos, nefastos que o pecado causou na alma humana. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem para quê? Sabe para quê? Para que o homem tivesse um amado da sua alma, Deus.
Por isso que o maior mandamento bíblico continua sendo o que está em Deuteronômio capítulo 6: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deus criou o homem e impregnou o homem de amor, para que esse homem, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, amasse a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos, com todos os seus pensamentos, com toda a sua razão, com todas as suas entranhas. Deus queria que essa alma humana estivesse ardendo em zelo e no fogo do amor pelo seu Deus. Porque é assim que Deus nos amou. Por isso João disse: amamos porque Ele nos amou primeiro. O que o pecado fez? Quando o pecado entrou no homem, o homem perdeu a imagem de Deus. Logo o homem perdeu o amor, perdeu a bondade. O homem se tornou um ser frio, gélido, sem sentimentos corretos, vive numa confusão de sentimentos. Amados, o homem é uma tragédia. Com o pecado, o homem se tornou o pior ser da criação. O homem foi criado como o melhor ser da criação. Tanto que diz no Salmo de número 8, que ele foi criado um pouco menor do que Deus. Deus, abaixo de Deus o homem, abaixo do homem os anjos, abaixo dos anjos o cosmo, o universo visível criado. Com o pecado do homem, por isso se chama queda, o homem caiu daquela posição para a última posição. Agora a posição é Deus, abaixo de Deus os anjos, abaixo dos anjos o cosmo, o universo criado, abaixo do universo criado Satanás e os demônios, os anjos decaídos, e abaixo do diabo e dos anjos decaídos é aí que está o homem. E abaixo do homem não tem mais nada, porque ele está no fundo do poço. Do principal ser da criação, do melhor ser da criação, o homem caiu para o pior ser da criação. O ser humano é o pior ser da criação. O pecado infectou anjos, mas só uma terça parte dos anjos de Deus. 2/3 dos anjos não pecaram e continuam para sempre sendo anjos santos. Mas a humanidade inteira, 100% da humanidade, foi atingida pelo pecado na sua origem. Por isso se chama pecado original. E é por isso que todos, sem exceção, são concebidos, gerados e nascidos em pecado. Como Davi declarou no Salmo 51, versículo 5: eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E por isso Jesus invalidou o primeiro nascimento para a salvação. E em João capítulo 3 ele disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Porque o que nasceu da carne é carne, não tem nada de espiritual aí, não tem nada de Deus aí, não tem nada de amor aí.
E o que nasceu do Espírito é Espírito. O homem foi criado para ter a sua vida. Estou procurando aqui uma palavra boa para isso, que traga entendimento para todos vocês. O homem foi criado para ter toda a sua vida e tudo na sua vida voltado para Deus em amor, numa relação de amor, numa comunhão de amor. Todos os pensamentos voltados para Deus, todos os sentimentos voltados para Deus, todas as palavras voltadas para Deus, todas as ações voltadas para Deus, todo comportamento voltado para Deus, toda conduta voltada para Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Com o pecado aconteceu o inverso. Tudo isso foi invertido. O homem foi invertido. Ele que era a imagem de Deus se tornou o exato oposto de Deus. O homem é o oposto de Deus. Por isso que Paulo fala, quando estávamos no pecado, antes da conversão, todos nós éramos inimigos de Deus. Porque toda pessoa não convertida, ela é inimiga de Deus, ela é contrária a Deus, ela é oposta a Deus. Tudo que ela não quer é Deus. Não quer Deus, não quer a sua verdade, não quer a sua palavra, não quer saber. Ela está de costas para Deus e não de frente para Deus. Ela não está voltada para Deus, ela está revoltada contra Deus, afastada de Deus. E por isso não tem amor. E por isso o Senhor olha para a terra e o que ele vê? Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2. O Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Tudo que há é mentir, perjurar, adulterar, furtar, matar, homicídios e arrombamentos. Esse texto de Oséias resume todos os noticiários de todas as épocas da história da humanidade. Porque é uma humanidade sem Deus. Mas é uma humanidade que busca um amado e não encontra. É uma humanidade que busca um amado, mas não encontra. Porque essa humanidade foi criada para ter um amado, Deus. E se não quer Deus, também não vai achar nenhum outro amado. E todos os pretensos amados que achar são inúteis. Não há verdadeiro amor nisso. Que triste é o ser humano. E alguém pode estar perguntando, mas abaixo até dos demônios? É, abaixo dos demônios, porque os demônios, Satanás e os demônios, obedecem a qualquer ordem que nós demos a eles, em nome de Jesus. E o ser humano, você pode falar 1000 vezes em nome de Jesus, que ele ainda não obedece. O homem é pior que os demônios. Aí pregam por aí, às vezes assim, né? Uma pregação religiosamente romântica. Fala assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não vale nada. O ser humano não vale nada, o homem não vale nada. O homem foi criado com o máximo valor
Mas ao pecar, ele perdeu todo o seu valor. Os anjos valem mais, os demônios valem mais, os animais valem mais, as plantas valem mais, as pedras valem mais do que o homem. O homem não tem valor. Deus não realizou a obra da salvação porque Ele viu valor em nós. Deus realizou a obra da salvação porque Ele tem valor. Sabe aquela música que cantava antigamente? Você tem valor. É mentira. Você não tem, não. Você não vale nada, e eu também não. Deus nos salvou, sabe por quê? Porque Ele é valoroso. Porque Ele tem valor. Para que esses poucos que Ele salva, chamaram de poucos escolhidos, sejam restaurados no amor. Para fazer nesses poucos que Ele salvam, fazer que onde abundou o pecado, superabunde a sua graça, e o amor deles seja agora derramado no coração deles, pelo Espírito Santo de Deus, e eles se voltem de coração para Deus, porque são esses que vão morar no céu, aqueles que têm toda a sua vida voltada para Deus. Deus não aceita nem a sombra do segundo lugar na vida de alguém. Ou Ele é o primeiríssimo lugar, inquestionável, inegociável, ou você não tem Deus. Deus não quer saber de você, não. Deus não quer saber de pessoas que coloquem Ele em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em milésimo lugar. Isso não existe, isso aí não é de Deus, isso é diabólico. Ou Deus é o primeiro, ou Deus é o amado da sua alma, ou você não tem nada de Deus. Por isso que essa poesia, a noiva aqui, a esposa, representa a igreja eleita de Jesus, dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O amado que diz: a minha noiva, a minha esposa, só tem olhos para mim. Esses crentes que estão cheios de olhos para o mundo, que não têm o seu olhar firme em Jesus, a Ele não pertencem. É por isso que 2 Timóteo 2,19 é verdade. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem são aqueles que o encontraram. Veja agora o versículo 4. Encontrei logo o amado de minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Esses são os verdadeiros convertidos. Os verdadeiros convertidos encontraram o amado da sua alma e o agarram, porque nunca mais querem perdê-lo. Nunca mais querem ficar vagando pela cidade. Aí no versículo 2, cidade representa o mundo. Vagando pelo mundo, onde é o melhor lugar para eu morar, onde é o melhor lugar para eu viver, onde é o melhor lugar para eu ser feliz, aonde eu busco a felicidade, quem que eu vou encontrar para me amar, quem vai ser a pessoa que eu vou amar. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 amantes e não sei quantos divórcios, e continuam frustrados porque não encontraram o amado da alma. Só encontra o amado da alma
quem encontra Jesus. Se Jesus é o amado da minha alma, eu me agarro a Ele, sabe até quando? Por toda a eternidade. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.